Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, bem profundo. O que é que significa de verdade obedecer e conhecer a Deus? E para nos ajudar a entender isso, vamos olhar para a vida de uma das figuras mais complexas e, sinceramente, fascinantes da Bíblia, o rei Davi. Tudo começa, na verdade, com uma tensão que eu acho que toda pessoa de fé já sentiu. De um lado, tem aquele desejo, sabe? Aquele desejo profundo de ser conhecido de verdade por Deus. Mas do outro lado vem um medo que, nossa, ele paralisa. O medo de estar se enganando, de só achar que conhece a Deus, mas no fundo ser tudo uma ilusão. Essa dualidade, ela está no centro da jornada espiritual de muita gente. E olha, o que está em jogo aqui é tudo, é muito sério. Porque o próprio Jesus, lá em Mateus, ele dá um aviso bem direto, né? Ele diz que não adianta só falar Senhor, Senhor. Isso não garante nada. Porque existe a possibilidade, e é uma possibilidade que dá um frio na espinha, de ouvir no final, eu nunca te conheci. Isso joga a gente de cara com a pergunta, então, o que é esse conhecimento de verdade? O que realmente conta? Bom, para tentar achar uma resposta, a própria Bíblia nos dá um modelo, quase um estudo de caso, sabe? De alguém que mesmo com todas as suas falhas, e não foram poucas, parece que entendeu a essência do que Deus estava procurando. E esse cara é Davi. A forma como a Bíblia fala dele é única. Um homem conforme o meu coração. Agora, para e pensa no que isso significa, porque o mais impressionante é que isso não quer dizer que Davi era perfeito. Nossa, longe disso. A vida dele foi cheia de erros gravíssimos. Mas quer dizer que tinha algo ali, na essência, no coração dele, que de alguma forma se conectava, se alinhava com o coração do próprio Deus. Então a grande pergunta que a gente vai tentar responder hoje é essa. O que é que fazia de Davi, o que ele tinha de tão especial? E a resposta, pelo que a gente vê nas Escrituras, se divide em duas partes bem claras. Tem a ver com o que Davi sabia que precisava ser e o que ele sentia que precisava construir. Vamos começar com a primeira parte. O que ele precisava ser? Davi, ele tinha uma clareza impressionante do que era necessário para se aproximar de Deus. Ele mesmo escreveu sobre isso lá no Salmo 24. Basicamente são duas coisas. Primeiro, mãos limpas. Isso fala do lado de fora, né? Das atitudes, do comportamento. E a segunda, talvez mais difícil ainda, coração puro. E aí a gente está falando do mundo de dentro. Pensamentos, intenções, desejos. E essa ideia de coração puro é bem interessante. A palavra em hebraico aqui é bar, que pode ser traduzida como singeleza, simplicidade. Não é uma pureza no sentido de ser ingênuo, sabe? É sobre não ter duplicidade, não ter agenda escondida. É ter um coração que é o que é. Um coração cujas intenções, cujos desejos são transparentes diante de Deus. E o oposto total disso é entregar a alma à vaidade. A palavra hebraica é sá. E não é só vaidade no sentido de orgulho, de se achar. É mais profundo. Sá tem a ver com vazio, inutilidade, engano. É quando a pessoa baseia a vida em algo que é pura aparência, uma ilusão. É trocar o propósito real da vida por algo que no fim não tem substância nenhuma. E é exatamente aqui que a história dá uma virada e que virada. Porque o mesmo homem que tinha essa clareza toda, que entendia esses princípios tão bem, é o cara que vai protagonizar uma das quedas mais feias e conhecidas da Bíblia. Isso mostra o quão humano ele era e o perigo que é se desviar disso tudo. O que acontece é que num momento de fraqueza, a vaidade, o sol, toma conta. Davi comete adultério com Batseba. E pior, para tentar esconder o que fez, ele arma um plano para que o marido dela, Urias, seja morto na batalha. Pensa nisso. Num ato só, ele quebrou os dois princípios que ele mesmo valorizava. As mãos dele ficaram sujas de sangue e o coração totalmente impuro. E aí vem o momento da verdade. O profeta Natan vai até ele, conta uma história, uma parábola, e no final ele aponta o dedo para o rei e diz: esse homem é você. Imagina a cena, é uma confrontação, uau, que confrontação. Direta, sem rodeios, a máscara de Davi simplesmente cai. O pecado dele está ali, exposto. Mas é aqui. É exatamente na reação dele que a gente começa a entender por que ele era um homem segundo o coração de Deus. A gente percebe que o que define alguém não é a ausência do erro, mas sim a resposta ao erro. E a falha de Davi, ela dá origem a uma das orações mais honestas e viscerais de toda a Escritura. Olha só o que ele diz no Salmo 51.
Ele não tenta dar desculpa, não tenta culpar ninguém, não diminui o que fez. Pelo contrário, ele assume tudo, porque eu conheço as minhas transgressões. Ele é dono do seu erro, e o pedido dele é radical. Lava-me, purifica-me. Ele sabe que a mancha é profunda. E o pedido vai muito além de um simples "me perdoa". Ele pede uma cirurgia espiritual. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele sabe que, por conta própria, ele não consegue se consertar. E o maior medo dele, percebe isso, não é o castigo, não é perder o trono. O maior medo dele é: não me lances fora da tua presença. Esse é o centro de tudo para ele. E aqui está a grande virada de chave, a grande lição que Davi aprende e que fica pra gente. Ele entende que o que Deus mais quer não são rituais, não são sacrifícios de animais, não é a aparência. O verdadeiro sacrifício é um espírito quebrantado, um coração que está genuinamente arrependido, que está em pedaços pelo que fez. E ele conclui: um coração assim, Deus não rejeita. Ok, então depois dessa restauração interna, Davi foca naquela segunda parte que a gente falou, o que ele precisava construir. E isso se tornou a grande obsessão, a grande ambição da vida dele. Lá no Salmo 132, a gente vê o tamanho dessa paixão. Davi faz um voto. Ele jura que não vai descansar, que não vai nem dormir direito enquanto não achar um lugar para o Senhor. Era uma urgência, sabe? Uma busca incansável por criar um espaço para a presença de Deus. Mas o genial de Davi é que ele entendeu que essa morada não era só um prédio de pedra e madeira. Quando ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém, ele cria uma atmosfera, um ambiente. Ele estabelece um lugar onde a presença de Deus era o centro absoluto de tudo, onde tinha adoração rolando sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Era algo vivo, pulsante. Isso tudo revela um princípio espiritual que Davi sacou como ninguém. Deus habita no meio dos louvores. A casa que ele construiu para Deus não era feita de paredes, era feita de som. Era um ambiente de adoração, de gratidão, de exaltação, porque ele sabia que era ali, nesse ambiente, que a presença de Deus iria se manifestar. Então, qual é a lição que fica de toda essa história? A grande sacada da vida de Davi é que ser conhecido por Deus não tem a ver com ser perfeito, com nunca errar. Tem a ver com ter um coração que, quando erra, se quebra e se volta para Deus com um arrependimento verdadeiro. E que, acima de tudo, em todos os momentos bons e ruins, busca a presença dele como a coisa mais importante que existe. E tudo isso nos deixa com uma pergunta, né? Uma pergunta para a gente pensar. Essa busca incansável de Davi por uma morada para Deus, ela nos convida a olhar para dentro. Se Deus habita nos louvores, que tipo de ambiente, que tipo de morada a gente tem construído para Ele na nossa própria vida, no nosso dia a dia? Talvez a resposta para essa pergunta seja o que mais importa.